discutindo e conversando sobre isso. Rodrigo Vicente, bom dia. Bom dia, Fábio, aos ouvintes. É um assunto que nós tratamos desde o início aqui na emissora. A Rádio Acústica foi a primeira emissora a tratar desse projeto de lei número 74, que data de 20 de dezembro de 2018. Naquela oportunidade, a gente trouxe a público, Fábio, a vontade, pelo menos no que dizia no projeto, né, que tornaria, digamos assim, inviável a instalação, a regulamentação dos aplicativos em Camaquã, já que haviam itens que restringiam, né, o funcionamento desses aplicativos. De lá para cá, e aí eu tenho quase que uma linha do tempo, esse projeto ficou no Poder Público Legislativo, ele foi protocolado então em 26 de dezembro na CCJ, pela CCJ ele teve uma modificação ainda em 12 de fevereiro desse ano, aí o projeto foi recebido, pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça, ele foi protocolado na Secretaria em 26 de dezembro, ou seja, após o Natal. Em 25 de fevereiro foi protocolado memorando, foi solicitado orientações técnicas do IGAN, teve modificação em 26 de março, 25 de abril, 3 de maio, 30 de maio, 11 de julho, 25 de setembro, 3 de setembro, 4 de outubro, 10 de outubro, 15 de outubro, 17 de outubro e até que se teve o parecer que está em minhas mãos aqui. Esse parecer, ele não tem aqui a data específica, né, do parecer. O parecer... sim, aqui, agora sim, 17 de outubro de 2019. O parecer do projeto de lei 74 de 2018, que trata da Comissão Permanente de Constituição e Justiça sobre a lei, chamada Lei dos Aplicativos. Sim, aqui em Camaquã. Exatamente. Lendo o parecer, Fábio, que foi favorável, foi aprovado pelo presidente e relator da Constituição, da CCJ, o vereador Clayton Silva, foi a favor também do parecer o vereador Ronaldinho, e o vereador Marco Longaray. Não teve voto contrário ao parecer do relator, que em seu voto alega que a lei inicial, o projeto de lei inicial 74 trazia diversas inconstitucionalidades, que a prefeitura teria cedido, teria alterado, né? Ele nomeia aqui, cita alguns casos, né, que, olha só, cláusula de barreira de operação do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, até que o município atingisse o número de 100 mil habitantes, que foi uma das questões que a gente apontou aqui ainda no ano passado. Tirou ali cláusula que vedava a prestação de serviços que trata da lei, as pessoas que mantivessem vínculo com a administração pública direta ou indireta em qualquer dos entes federativos, ou seja, se tivesse um pai professor, poderia não poder atuar. Enfim, eram outros tantos pontos. Mas tem um detalhe que me chamou a atenção no parecer, que falava ali, olha, ficaram assegurados a manutenção de alguns dispositivos que dizem respeito aos requisitos dos veículos, abre aspas, que mesmo sendo passíveis de inconstitucionalidade, por ter havido um consenso entre os interessados, segundo um vereador que eu ouvi, o vereador Ronaldo, foi ouvido representantes de alguns aplicativos e também, acho que da categoria dos taxistas, e fixaram ali nesse projeto uma data limite para que os carros tenham 5 anos, os carros novos da entrada tenham 5 anos, máximo 5 anos de uso, enfim, e que teria sido consenso mesmo que pudesse ser passível de inconstitucionalidade. E, no meu entendimento, a partir de pesquisas que fiz na internet, realmente esse é um ponto inconstitucional, junto com outros que eu havia sublinhado aqui no projeto de lei, agora sim já formalizado, que entra em discussão na Câmara hoje. Não necessariamente seja votado hoje, pode ser que tenha também emendas que alterem algum dos itens, mas eu sublinhei alguns itens aqui, como possuir o veículo, tá? Que trata dos veículos, possuir no máximo 5 anos de fabricação, estar emplacado no município de Camaquã e possuir laudo de engenheiro mecânico a cada 6 meses, ser aprovado em vistoria realizada pela divisão de trânsito, enfim. Alguns desses pontos. A gente está na linha nesse momento, Fábio, com o Bill Lara, que ele é diretor de novos negócios do Garupa aplicativo,
que é uma das plataformas que opera em Camaquã. Essa plataforma, segundo dados levantados por nossa equipe de jornalismo, tem mais de 10 mil clientes cadastrados e cerca de 110 motoristas cadastrados na plataforma, somente neste aplicativo. Lara, o que neste projeto de lei 74 atualmente confronta com a Constituição Federal, no entendimento também do STF, Lara, bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Flávio, bom dia aos ouvintes da Rádio Acústica de Camaquã. Olha, Flávio, eu até fiquei meio surpreso com essa tramitação da lei, porque, como tu disseste, eu parecia no dia 17 de outubro, e no dia 17 de outubro já havia tramitado e julgado aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e uma decisão, um acórdão do Tribunal de Justiça suspendendo vários artigos das leis de Porto Alegre e de Caxias, se não me engano, por uma manifestação de alguns partidos, de algumas entidades e tal, que eram contra a regulamentação, dizendo que afrontava a Constituição, e o Tribunal de Justiça concordou com isso, baseado numa decisão de abril de 2019, agora do Tribunal do STF. Tá? Então, vários artigos estão afrontando essa lei. A gente tem conversado, nós temos um sócio-operador aí na região de Camaquã, nós temos uma atuação bem grande aí. Hoje nós estamos fazendo aí 16 mil corridas mês aí em Camaquã, né? É um bom número de corridas, uma cidade do porte de Camaquã. Nós atendemos aí mais de 300 famílias que dependem desse trabalho, sem contar todo o envolvimento comunitário e financeiro e econômico que a gente gera na cidade. Aumento de venda de combustível, benefícios que a gente consegue, convênios, parcerias com restaurante, com farmácia e tal. Então, a gente movimenta a economia local. Essa questão da legislação federal, são dois artigos da lei federal, é o artigo 11A e o 11B, que delimitam o poder do município para a regulamentação. Tá? Então, o município não pode criar nenhum óbice, nenhum regulamento a fora da lei que vá limitar a livre concorrência e a livre iniciativa. Então, nesse aspecto... Oi? Então, nesse aspecto, quais itens que estariam confrontando hoje, Lara? Olha, essas que tu disseste aí, principalmente, tá? Por exemplo, não pode uma decisão do Tribunal de Justiça que não pode, por exemplo, exigir que a empresa se cadastre, não pode exigir a carteira do motorista, não pode exigir vistoria do veículo, né? Eles não pode exigir taxa de aqui no caso de Porto Alegre, uma taxa de gerenciamento operacional, né? Limitar o ano do veículo também não pode, tá? Comparando, né? Mais ou menos como isso aqui o aplicativo é uma relação empresa e consumidor, né? Então, está dentro do Código Consumidor. É a mesma coisa que tu abrir um restaurante aí em Camaquã e o governo decidir se tu vai ter um fogão de 4 bocas e o número de garçons que tu vai ter para atender, número de cozinheiros e tal. Isso limita o nosso poder, até porque os motoristas, os nossos parceiros, os garupas, eles não são meus empregados. Então, eu não posso definir, tem que ter carro até tal. Não, o cara precisa trabalhar, ele precisa melhorar a renda dele, ele precisa ganhar dinheiro, quer trocar de carro, quer viajar, quer pagar o cartão de crédito e tal. Ele vai trabalhar, vai exercer um serviço que é perfeitamente legal e vai poder resolver, ajudar no seu sustento. Fábio, como o próprio Bill destacou aqui, eu não tinha tocado nesse assunto ainda. Existe uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que derrubou as exigências de legislação municipal para transporte por aplicativo, tratando-se do município de Porto Alegre. Eu baixei a lei na íntegra e praticamente todo o texto ele está riscado, né? E recomenda ali, olha, redação suspensa por antecipação de tutela, conforme a DIN, e aí o número dela. A DIN é uma ação direta de inconstitucionalidade, porque no entendimento do Tribunal de Justiça conflita diretamente com a Constituição, e que na prática, e aí que eu queria trazer
esse ponto. Na verdade, essa decisão datada de 20 de junho deste ano, a Prefeitura já tentou, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a própria PTC, já tentou de lá para cá derrubar essa liminar, mas não conseguiu, né, o Lara? Isso, já houve 5 tentativas no Tribunal de Justiça do Estado e nas 5 oportunidades foi negado. Tá? Já foi negado, ainda resta, obviamente, como a gente sabe, pelas instâncias que nós temos no nosso Poder Judiciário, ainda resta o STJ e o STF. A gente acha que tem grande chance de não haver mudança no STF, porque essa decisão é baseada numa decisão do STF. E é recente a decisão, né? E é muito recente. A decisão é de abril, né? A decisão do Tribunal de Justiça é de junho e os recursos foram negados em outubro. Quer dizer, que foram negados agora. Ô Bill, bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia, Fábio. Uma pergunta, quem queira ser parceiro da empresa de vocês, do Garupa, apresenta que tipo de documento para que você certifique esse parceiro na cidade que está querendo trabalhar? Tá, nós temos 2 tipos de parceiro, tá? Eu tenho o sócio operador, que aí no caso aí de Camaquã é o Luiz Otávio, né? Então, ele cuida do Garupa e ele faz o relacionamento com a comunidade, com a imprensa, com o motorista, com o cliente na cidade. E o outro é o motorista. O nosso motorista, ele obedece à lei federal, né? Todos os nossos motoristas. Eles têm habilitação definitiva, no mínimo, na categoria B, eles têm EAR, eles têm seguro APP, eles pagam em INSS, né? Então, tem toda essa parte que é obrigatória, atestado de bons antecedentes federal e estadual, né? Eles têm que apresentar os documentos, então, periodicamente são renovados, então a gente acompanha esse cadastro, né? O nosso aplicativo é o único que te dá uma segurança maior, em que tu sabe onde está o cliente, para onde ele quer ir, com foto do cliente, do passageiro. Os outros não têm isso, né? Nós temos antes de embarcar, né, o Bill, tu te refere, né? Antes mesmo de embarcar, tu te refere. Antes de embarcar, ele escolhe se ele se quer vai fazer aceitar a corrida ou não. Não quero ir buscar nesse lugar, não quero levar claro, nesse lugar. Nesse ponto até pode haver alguma divergência, porque há alguns entendimentos, né? A gente também aqui está pensando pro lado do usuário, que às vezes isso pode ser restritivo, a pessoa pode ter dificuldade de conseguir transporte numa zona um pouco mais perigosa, por exemplo, né? Um lugar um pouco mais ermo, né? Então foi bom ter colocado isso, porque isso... A gente está pela internet, ao vivo com o Bill Lara, ele que é diretor de novos negócios do Garupa Aplicativo. A internet, infelizmente, no momento deu uma pausa. Aqui. Né, eu estava dando uma lida. Eu estou com um projeto encaminhado para a Câmara, o que vai para votação hoje, né? Sobre a questão seguinte... É a primeira discussão, acho, hoje, né? Mas assim, uma das coisas, primeiro, que o projeto prevê é que no vidro do carro seja colocado um emblema, um negócio dizendo que o carro é de aplicativo. Sim. Isso eu já vi em Campinas. Sim, não há questionamento, né, Fábio, quanto a isso. Eu não sei como é que é agora, porque tendo esses... tu está agora devidamente identificado, seria, se caso aprovar a lei. A segunda... até foi bom abrir um parênteses aí. Na verdade, se tu te recorda, Fábio, em Campinas, por exemplo, não é o adesivo ele é móvel, né? O profissional, por questão de segurança também, ele fixa o adesivo quando está trabalhando, depois ele retira. Sim, exato. Mas então tem essa fiscalização. Bom, outra coisa que... Por exemplo, a lei também determina que o carro, tendo a demarcação, a marcação dele, ele não pode pegar passageiro, a não ser que o carro tenha sido solicitado por aplicativo. Mas agora está conosco aqui, a gente estava retomando aqui, Lara, com relação à identificação por adesivo, que o Fábio e eu já passamos para a experiência, né, do carro estar ali adesivado. Acho que em São Paulo é assim, né? Como é que funciona isso? Cara, isso até é uma coisa que o nosso próprio motorista às vezes pede, tá? Eu tenho cidades em que o nosso motorista pediu para usar uma camisa do Garupa, porque ele quer ser identificado, né? Algumas cidades eu tenho adesivo discreto nas laterais, embaixo do retrovisor, eu tenho o Gzinho no para-brisa na frente, lá no para-brisa, né? Então, essa identificação é pacífica, para nós não tem problema nenhum. Se o município quiser fazer e tal, eu não tenho problema nenhum, né? Obviamente, tem que pensar que esse parceiro que trabalha com a gente,
ele não é aquilo ali, às vezes, muitas das vezes, não é a primeira renda dele. Né? Isso ele é professor de manhã e de tarde ele faz, ele trabalha em banco, trabalha em indústria, né? Ele é a segunda renda dele. A adesivar já cria um certo, cara, mas vou usar para sair com a família e tal, vou ter que adesivar. Mas então a gente pede que seja discreto. Né? No vidro tem essa possibilidade, né, Bill? Porque pode retirar, colocar. Em São Paulo é assim, me chamou a atenção. Era uma plaquinha de PVC e ela fixada com uma espécie de adesivo no vidro. Mas ela retira depois, é uma maneira, porque lá também é questão da segurança, né? Tá andando com um carro, com um aplicativo, o cara pode ser assaltado porque acha que tem dinheiro dentro do carro, né? Ô Bill, deixa eu fazer uma pergunta para ti. No cadastramento dos motoristas aí da tua empresa, você solicita que idade do carro, que tipo de características o carro tem que ter para participar do teu processo? Nós temos vários serviços aqui, né? Por exemplo, eu tenho o Garupa Clássico. O Garupa Clássico, a gente usa uma regra de 10 anos, tá? É uma decisão da empresa. Mas nada impede, em alguns municípios, nós temos hoje, antigamente, os carros, 2, 3 anos, estavam os carros, né? Hoje, os carros têm mais durabilidade. Então, nós temos aí carros 2006, 2007, em bom estado. Aí o sócio operador avalia o carro, se está funcionando o ar-condicionado, se não está barulhento, né? Se o estofamento está legal e tal. E a gente autoriza, tá? Mas a média nossa é 10 anos. Eu tenho o executivo, né? Que aí ele é um pouco mais caro, aí tem que ter banco de couro, tem que ter no máximo 5 anos e tal. Então, essa é uma decisão de negócio estratégico da empresa. Né? Então, se eu vou cobrar mais caro e tal, aí a gente do próprio consumidor, né? Porque ele pode optar, né? Isso, como eu tenho Garupa Empresas, por exemplo, então o funcionário, o funcionário normal, né? Ele usa o clássico. Mas aí tu chama para o executivo da empresa, para o presidente da empresa, ele chama o executivo, né? Então, agora mesmo a gente ganhou uma licitação no governo de Santa Catarina lá. A gente vai começar a operar e vai transportar os funcionários do servidor público de toda a grande Florianópolis, né? E lá tem um clássico executivo. Obviamente, o secretário vai chamar, ele vai chamar no executivo, vai chamar no clássico. Eu faço isso também, algumas empresas vai buscar um palestrante aqui na região da Serra, o cara está no hotel em Gramado, vai buscar um cliente no aeroporto em Porto Alegre, vai no executivo. Um executivo que vai dar uma palestra ou que vai fazer uma visita numa grande empresa da Serra ou de qualquer lugar, também ele vai no carro executivo. Bom, então a questão do ano do carro, a proibição, aliás, a restrição de 5 anos, ela acaba... Claro, aqui tem que fazer uma justiça. Há na lei uma mudança gradual, né? Quem está hoje cadastrado na plataforma antes da aprovação pode estender para 7 anos, não mais 5. E depois, gradativamente, ir trocando até chegar, então, nesse tempo de 5 anos. Aí o veículo novo que entrasse, motorista novo, aí sim, teria que ter um carro de 5 anos. Isso conforme a lei municipal, projeto de lei, aliás, número 74. Mas, digamos que seja analisado hoje o projeto, seja pautado hoje ou venha a ser votado e aprovado exatamente como está. Quais são, eu te pergunto com relação ao aplicativo Garupa, a gente sabe que operam outras plataformas no município, mas respondendo a pergunta com relação ao Garupa, qual iniciativa ou qual atitude a empresa tomaria a partir desse projeto aqui que confronta em parte, no entendimento, né, com a Constituição, o Bill Lara? Em primeiro lugar, a gente não gosta de litigar, né, porque nós somos da cidade, a gente está defendendo aí tanto o poder público quanto o consumidor, né? Então, a nossa primeira ação seria nos aproximar do poder público e sentar com a Procuradoria do município, com o secretário de transportes, com alguém, o prefeito, vice-prefeito, com alguém fosse determinado pelo poder público, para a gente conversar e esclarecer, né? Porque o município também está ilegal, né? Então, a gente não quer ilegalidade, nem nossa, nem do município. Obviamente que isso o município vai fazer isso, ele sabe dos riscos, deve ter uma procuradoria do município aí que deve saber do risco do que ele está fazendo, né? Então, não é só o Garupa que pode contestar, outras empresas, o próprio motorista pode entrar direto contra
à prefeitura e contestar a legalidade da lei. Qualquer cidadão pode, associação comercial pode, qualquer um pode. Então, a nossa ideia é o diálogo sempre. Nós, em todos os municípios, hoje eu estou presente em mais de 700 municípios em todo o Brasil. E eu tenho lei em 50 apenas. Bill, tá? Em 50 apenas tem legislação? Em 50 apenas tem legislação. Olha aqui, tem uma colocação de um ouvinte e usuário de carros de aplicativo, diz ele o seguinte: há 2 meses atrás estava em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, e nas horas vagas estava fazendo um Uber. Peguei uma corrida de Santa Bárbara para Campinas e quando fui pegar o passageiro no aeroporto, fui notificado que precisaria usar um imã na porta do carro me identificando. É bem isso que nós falamos sobre o adesivamento ou a forma de expor que o carro é um carro de aplicativo. Então tá dentro dessa aí. Isso. Então vamos assim, o país hoje nós temos 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios, né? E há vários municípios que fizeram lei. São Paulo também tem lei, Rio tem lei, Minas tem lei, o Espírito Santo tem lei. Mas é a minoria ainda. Né? E a gente tenta se adequar à legislação municipal, tá? Então, o primeiro estado onde há uma decisão de segunda instância, né, já em grau de recurso, inclusive, é o Rio Grande do Sul. Isso tudo, durante esse ano, o resto do ano e o ano que vem, vai começar a se ajustar à nova decisão do STF. Então, muitos municípios aí, que nem São Paulo, que nem Santa Catarina e tal, que há lei, já há um movimento para que todos os estados possam se adequar à decisão do STF. Né? Isso vai acontecer, obviamente, em São Paulo eu respeito, eu opero em São Paulo, eu respeito sempre a lei do município. Né? Eu respeito a lei. São Paulo tem uma lei, Belo Horizonte tem uma outra lei, Manaus tem outra lei, Vitória tem outra lei, São Miguel do Oeste tem outra lei, Pelotas tem outra lei. Aqui no Rio Grande do Sul não, vamos deixar claro que aqui já há uma decisão de segunda instância. Né? Mas e o que tiver de contrariedade nessa lei que vai ser votada a partir de hoje em Camaquã, o que a empresa sua faz? Nós vamos sentar com o poder público municipal e vamos tentar mostrar para eles a ilegalidade, né? Isso não tem... a nossa ideia sempre é conversar. E não havendo, porventura, por parte do poder público, essa sensibilização aí, qual seria o próximo passo? Eu acho que eu nem vou precisar fazer nada. Eu acho que o próprio motorista que está se sentindo tolhido, impedido de exercer a sua profissão, pode fazer. Pode haver uma enxurrada aí de ações da justiça, e não só nosso, né? Se tem outros aplicativos aí em Camaquã também, o pessoal vai se mexer, porque isso tu está mexendo, não é com o garupa, né? Tu está mexendo com o motorista ali, ele está aí, eu vou me enquadrar na lei, tem que fazer, eu vou fazer. Mas o pai de família tem ali um carro 2008, 2010, e que de repente o cara está no desvio por um motivo ou outro, vai parar de trabalhar, entendeu? A gente tem um exemplo, o Bill Lara, que é diretor de... Quem está ligando o rádio agora, a gente está entrevistando o Bill Lara, que é o diretor de novos negócios do aplicativo Garupa. O aplicativo Garupa, ele é o que tem o maior número de motoristas cadastrados e maior expressão aqui em Camaquã. E por esse motivo a gente entrou em contato com o Bill Lara. A gente tem um exemplo aqui na emissora agora de uma motorista que optou por dirigir por aplicativo. Ela dirige, acho que na plataforma da Uber. E qual outra plataforma? Do Garupa. Bom dia, Mari. Bom dia. O relato dela é muito semelhante ao que tu trazia agora, Bill Lara. Ela optou por dirigir, viu no aplicativo uma oportunidade de renda no momento que não estava trabalhando, né? Mari, bom dia. Exatamente. Bom dia aos ouvintes, bom dia, Lara. Como eu estava falando aqui antes, agora se tornou, há uma semana apenas, se tornou a minha segunda renda, ser motorista de aplicativo, mas até então era a minha renda principal. E eu posso falar que nós temos vários colegas que... Eu tenho casos de colegas que estavam desempregados há mais de um ano e já estão, eu acredito que faz quase um ano que o aplicativo está operando aqui, se não é em torno disso, tem como renda principal, como fonte principal de renda, única até, eu diria, o aplicativo Garupa. Então, eu acho que essas mudanças feitas de uma forma tão radicais,
né, sem fazer uma análise da comunidade assim num todo, não só dos motoristas, mas da comunidade usuária, bem como Lara falou, a gente faz um serviço quase que comunitário em alguns lugares, porque Camaquã é uma cidade que tem bairros, vou citar 2 exemplos, a Santa Marta, que houve uma redução dos horários de ônibus, é um bairro bem distante do centro, né, os ônibus eles funcionavam de meia em meia hora e agora é de hora em hora. Então, isso causa para o usuário um prejuízo enorme. Nós temos uma passageira, vou citar um exemplo bem específico, que ela mora na rua Sergipe, para quem conhece a cidade, é bem lá na Santa Marta, lá em cima, e ela leva o filho para a escolinha, que fica no bairro Olaria, e depois vai para o trabalho dela, que é no centro. Como que ela vai fazer isso sem ônibus, né? A pé é impossível, é uma criança de 3 anos. Né? Então, se torna... E qual o valor da corrida? Eu gosto de exemplificar. Qual o valor de uma corrida dessa, por exemplo, em média? Eu vou dar uma média dos 2 aplicativos, tá? Sim. Nos 2 aplicativos ficaria uma corrida assim, de, em média, R$10 no máximo, né? Para ela fazer esse trajeto da Santa Marta até a escolinha no Olaria e voltar para casa pro centro, pro serviço, que normalmente é o que eles fazem, né? Aproveitam uma corrida. E uma outra situação, por exemplo, um bairro novo que nós temos, que é lá no Forte, né, o condomínio Dom Roberto. Eu calculo que em torno de 1.000 pessoas devem morar naqueles 2 condomínios. E lá os únicos 2 horários de ônibus à tarde são às 14 horas e depois às 18 horas. Gente, quem trabalha no comércio, como vai se deslocar para o seu trabalho? É um bairro razoavelmente distante, né? A pé é impossível, de ônibus impossível, porque não tem horário, exatamente. Então, assim, é um serviço comunitário, sim. A gente pode dizer que a gente está servindo a comunidade, né? Há uma troca, o valor é um valor muito justo, eu considero um valor justo, né? A gente sabe que hoje em dia não está fácil para ninguém, como se diz, né? Então, eu acho que, nesse caso, seria uma grande perda, certamente, para Camaquã, se essa lei fosse aprovada da maneira que ela está colocada hoje. Eu trouxe esse exemplo, Lara, até porque conheço a história da Mari, por ser uma pessoa próxima, por ser da minha família. Eu conheci o relato dela, ela que trabalhou em empresa como, por exemplo, o próprio Senar, em outro município, e veio para Camaquã, retornou para a cidade e se viu naquele momento, né, de recolocação no mercado local, e viu no aplicativo uma alternativa. Teve que, no momento, pegar lá o seu dinheiro extra guardado, né, para comprar um automóvel, escolheu pelo bolso, né, o ano que podia comprar dentro das adequações. Quer dizer, aí se vê toda a mudança, se altera, por exemplo, o ano do carro hoje, Fábio, aí tem que vender o automóvel que tem hoje, possivelmente fazer um financiamento, quer dizer, torna mais inviável ainda a vida daquelas pessoas que vivem disso. Mas eu trouxe paralelo apenas para mostrar o outro lado também, que não é o da empresa, que o Bill representa, que está lá em Porto Alegre, uma empresa grande, mas sim o exemplo do motorista que está aqui na base, que está aqui na ponta, né, Bill? Primeiro, bom dia, Mara. Parabéns aí por ter transformado o garupa em segunda renda. O Brasil tem um diferencial em relação aos aplicativos do resto do mundo, né? Em função da crise, no Brasil, o motorista de aplicativo virou profissão. Né? Então, eu acho que é um dos poucos lugares no mundo em que ele virou profissão. E como a Mara colocou aí, nós temos um perfil variado de motoristas no nosso cadastro. Né? Nós temos, por exemplo, o motorista que trabalha até dia 10, que ele vai para complementar a renda, é os dias que tem mais corrida. Nós temos um motorista que a gente brinca que é a síndrome do dia 20. O cara chega lá no dia 20 e ele sabe, vai faltar do condomínio, vai faltar do plano das crianças e tal. Bom, outra coisa também que o aplicativo fez, assim, tu só entra no cheque especial se quiser. Né? Tu tem o carro, tu vai ali, não precisa de cheque especial. Trabalha, como nós pagamos por semana, né? Tu te aperta. Trabalha uma semana, segunda-feira tu recebe o teu dinheiro, vai lá, resolve o teu problema e tal. Né? Então, essa questão, né, de mudar, e essa que a Mara também colocou, as nossas cidades do interior são muito mal... Não, mas vamos dizer do interior, capital também é esse problema. Ele é muito mal servida de transporte público. Né? 10 da noite, 9 da noite, não tem mais transporte coletivo. E aqui a gente ouve muito depoimento, se vocês entrarem no site do Garupa, no Facebook do Garupa, pessoas falando que é meia-noite, 1h da manhã, chovendo e tal, ligam e o Garupa vai buscar para levar num posto de saúde, atender, buscar na rodoviária e tal. O pessoal, agora nós temos o Garupa Estudante, né, que é um problema, o estudante ir embora para casa de noite, 10h30, 11 horas da noite,
Então, esse nosso trabalho, o nosso negócio, né, ele tem um fundo econômico social muito grande, como gerador de renda e como solução de problemas de mobilidade urbana nos municípios. Bom, eu, de minha parte, legal, Fábio, agradeço pelos esclarecimentos, acho que muito fácil, pelo menos para nós aqui, entender quais são os pontos que são questionados. Me surpreende, eu falei com um dos vereadores da comissão que votou aqui pelo parecer do relator. Eu tentei contato pessoalmente com o relator, o professor Clayton, não consegui. A produção conseguiu contato no momento que eu estava noutra ligação. Quando eu retornei para o celular do vereador, aconteceu de que eu ainda não consegui esse contato com o relator. Mas no próprio texto, no parecer, ele reconhece que ainda há pontos inconstitucionais, mas que nesse momento, a partir da prefeitura ter cedido em alguns pontos ali, pelo estender, já que faz um ano praticamente que esse projeto rola lá da Câmara, vai para institutos, vai para audiência pública, enfim. Pela morosidade, me parece que eles decidiram por, então, levar a plenário de uma vez, mas não é descartado também emendas nesses projetos. Isso quem vai decidir, de fato, são os 15 vereadores, né, Bill? Alguma consideração final, Bill Lara, diretor dos Novos Negócios? Eu queria primeiro agradecer aí a oportunidade de esclarecer, né, de colocar a nossa posição. Às vezes as pessoas não entendem o que é um aplicativo, as pessoas ficam achando que os caras trabalham, desculpa a expressão, a moda louca, né? Vai lá e tal. Não, nossos carros são vistoriados, a Mara é um exemplo aí que pode dar um testemunho de viva voz, né? Nós movimentamos muito a economia da cidade, né? Nós damos oportunidade para as pessoas, nós resolvemos problemas de locomoção, de mobilidade urbana no município, a gente cria, está vindo aí, já vou adiantar vocês também, está aí, entrou o Garupa Estudante, nós nem vamos fazer porque achamos que merece também ter um diferencial. Nós estamos vindo aí com a tarifa Garupa Professor, né? Hoje as escolas são de difícil acesso, o professor tem tem que dar aula em 2, 3 escolas diferentes, não interessa o motivo, mas muitos recebendo pingadinho, né? Então a gente acha que também isso é a nossa preocupação de envolver, e vocês podem ver que essas tarifas, elas são mais baratas que as outras. Então nosso foco é isso, assim, também resolver. Não vou dizer que a gente não está visando lucro, que seria uma hipocrisia. Mas a gente trabalha com uma margem de lucro pequena para atender, porque a gente ganha nisso, no envolvimento com a sociedade, com a comunidade, aumento de arrecadação de tributos. A prefeitura, hoje, mais ou menos uma cidade de 120 mil habitantes, eu gero por ano dos cofres públicos 4 milhões de reais. Que circula no município de 100, 120 mil habitantes. Hoje não está circulando, hoje essa renda não fica em Camaquã, porque não tem a regulamentação ainda, né, o Bilara? Não fica, porque eu pago o motorista aí, né? Não é imposto. Então, por exemplo, do meu faturamento de Camaquã, 90% fica aí. Sim, claro, compreendo. Né? Nesse aspecto, tu está colocando, claro, a renda do profissional junto, né? Sim, sabe? Não só a geração do imposto. Motorista, né? E a gente paga ISS, a gente paga tudo hoje aí. Não tem, sério, porque a empresa tem um local aí, então ela está cadastrada no município, tá? Então não, o nosso próprio Garupa, o parceiro aí, ele gasta o dinheiro aí, e mais, tem cidades vizinhas, eu tenho motorista de cidades vizinhas a Camaquã que trabalha em Camaquã, esse cara abastece aí, esse cara compra no supermercado aí, é aí que tem a loja grande, que ele vai gastar o que ele ganhou, né? A melhora da renda dele, ele vai trocar TV, vai comprar roupa, vai fazer um rancho. Aí, então, a gente mexe com a vida da cidade. Tá? Eu agradeço a oportunidade, eu estou à disposição, se vocês quiserem, sem problema nenhum, pode me ligar aí. A gente está à disposição a falar. E parabéns, Mara, mais uma vez aí, pela ter transformado o Garupa em segunda renda, né? A gente quer isso, a gente quer que o nosso Garupa evolua. Muito bom. Bill Lara conversando conosco. Obrigado, Bill. Um grande abraço para vocês aí. Valeu. Um abraço para todos. Bom, então hoje à noite na Câmara de Vereadores, a primeira discussão do projeto. Obviamente nós estamos oportunizando que a Prefeitura também, sabendo dessa manifestação, os vereadores já se manifestaram mediante a Comissão de Constituição e Justiça, né, Rodrigo? Isso. E vamos aguardar ver o que vai acontecer hoje à noite lá. Fábio, eu gostaria de fazer um apelo aos vereadores
na hora dessa discussão, enfim, que eles repensem, né? Qual a importância para a comunidade camaquense dos aplicativos, o quanto isso vai abalar a vida de algumas famílias, né? Caso a gente tenha essa regulamentação, porque certamente muitos colegas, eu sou uma que deixará de trabalhar, porque meu carro é 2009 e eu não pretendo trocar por um carro 5 anos mais novo, não nesse ano, mas o quanto isso abalaria a rotina de algumas famílias. Então, que eles pensem nisso, inclusive muitos vereadores são nossos usuários, seus familiares são nossos usuários, seus assessores são nossos usuários, colegas deles de Câmara, de Prefeitura, funcionários públicos, enfim, que eles pensem bem no quanto isso poderia abalar a rotina de algumas famílias. Muito bem, primeira discussão hoje na Câmara de Vereadores. Obrigado, Mari, obrigado, Rodrigo, por enquanto. Bom, são 10h45, vamos fazer um intervalito, já voltamos? 11h45, já voltamos. Hora certa para Douro Bartz. Tempero caseiro, sabores únicos. 11h45. O Paradouro Bartz apresenta novamente sua requisitada Noite dos Filés. Dia 30 de novembro, sábado, o melhor e mais consagrado filé mignon da cidade em diversas versões, preparadas cuidadosamente por nosso chefe. Convide aquela pessoa especial ou seus amigos para momentos incríveis com música ao vivo. Ingressos limitados.